Oi, gente, tudo bem? Finalmente, se conselho fosse bom, está no ar. Como eu queria ter falado isso, meu Deus, um sonho realizado. Muito obrigada a todos vocês que antes mesmo de eu publicar o primeiro vídeo já se inscreveram. Ô, gente, quem tem amigo tem tudo, né não? Obrigada pelo apoio, pela força. É muitíssimo importante ter você do outro lado. E se você tá vendo esse vídeo e não tá entendendo, meu Deus, o que que essa moça tá falando? O que que é isso? Que canal é esse? Espera um pouquinho, eu vou rodar a vinheta e já te conto, tá bom? Não sai daí! Enfim, finalmente, sonho realizado. Eu tô fazendo com todo o meu coração. Muito prazer, eu sou Fabiana Nascimento, eu moro na Itália e esse é o canal que vai contar histórias de vida de brasileiros que moram no exterior. Então, se você tem uma história bacana, quer compartilhar com a gente, deve estar passando meu Instagram por aqui, entre em contato comigo, tá bom? E aí a gente conversa e quem sabe a sua história não é a próxima a estar aqui. Vamos à primeira história de hoje, mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, para. Olha só, aqui nós vamos contar histórias de diversas pessoas, de diversas situações. Então eu gostaria muito de contar com carinho de todos vocês. Eu não tenho pretensão nenhuma de dar conselhos como psicóloga, porque eu não sou. Eu não tenho pretensão nenhuma de direcionar nenhuma situação. Eu só quero acolher e conto com todos vocês aí quando forem comentar. Sejam generosos, tá bom? Na grande maioria são histórias muito difíceis, as pessoas normalmente estão muito frágeis, então vamos ser generosos, tá? Senta, pega a pipoca, que lá vem a história. Ele começa a sua história assim. Compartilhar experiências sempre é bom. Às vezes quem está de fora tem uma percepção mais assertiva e racional. Além de conselhos e também abrir o coração, você indiretamente orienta as pessoas a não aceitarem nenhum tipo de violência, seja qual for ela, e assim tomar as devidas providências. Por mais que você esteja sozinho, sempre alguém vai cruzar o seu caminho e vai te estender as mãos. Eu tô aqui, o canal tá aqui. Quer te abraçar? Quer estender as mãos, quer te dar o ombro, quer te dar o colo, quer te dar ouvidos. É só você desabafar, que eu tô aqui para te ouvir, tá bom? Quando eu falo ele, gente, eu não vou dar nome nem citar lugares, tá bom? Isso para preservar a pessoa e para não colocar nenhum tipo de risco aí nessa situação. Vamos à história. No ano de 2019, após uma longa viagem de férias e encantados com toda a estrutura e qualidade de vida na Europa, eu e meu companheiro nos casamos no Brasil e devidamente reconhecidos na Itália. Após longas conversas e análise, decidimos partir para uma nova experiência de vida na Itália, buscando paz e qualidade em nossa vivência. Senhoras e senhores, vamos ouvir uma história de uma relação homoafetiva. Muitas pessoas saem do seu país porque buscam algo maior, melhor, né? E realmente viver na Europa, a gente é beneficiado com algumas coisas que infelizmente no nosso país a gente não tem mais. Mas é muito duro estar do lado de cá, gente. Não é a coisa mais fácil do mundo. Não é só entrar num avião e vir embora. Não é só coragem, requer muito mais, requer uma das coisas mais difíceis que a gente às vezes nem sabe que tem, chama resistência. Apesar de difícil, em fevereiro de 2020, me desliguei do meu emprego onde eu tinha uma remuneração e benefícios razoáveis, além da estabilidade no cargo que a ocasião me oferecia naquele momento. Não se sabia ao certo os impactos da pandemia. E não poderia voltar atrás na decisão, pois havíamos nos organizado arduamente. Mesmo ciente dos riscos e da situação crítica mundial, decidimos partir em março. A princípio, iríamos compartilhar o apartamento e despesas com um casal de amigos, ao qual ele, o esposo, conheceu durante o processo de cidadania na Itália. Eu não os conhecia pessoalmente, além de ser leigo, até então na questão do idioma e leis que regem esse país, meu conhecimento era superficial.
Eu entendi que o esposo dele deve ter vindo uma primeira vez, feito o seu reconhecimento de cidadania, voltou para o Brasil, contou a experiência e juntos decidiram regressar. Na verdade, amigo, ninguém sabe muito bem como a banda toca, a não ser quando você começa a ter que dançar conforme a música, né? A gente tem uma vaga imaginação do que é isso. Outro detalhe muitíssimo importante é o idioma, né? A gente realmente não se prepara para ir para um outro país. Na grande maioria não é isso que acontece. A gente vem com beabá. Aqui na Itália, no caso, é buongiorno, prego, tchau. Isso é um beabá. Para falar até que vai. O problema é que as pessoas começam a te responder que é um negócio desenfreado, ninguém põe vírgula, ninguém te espera pensar sobre o que você está falando e ouvindo e o que você tem que responder. O buraco é mais embaixo, né, gente? Após 2 dias de chegada, eu tomei conhecimento que o casal de amigos, ele está colocando entre aspas, iria retornar ao Brasil e assim deveríamos negociar um novo contrato de aluguel. Ele está falando que esse casal que estava no apartamento e que eles iriam dividir despesas, voltaram para o Brasil e deixaram aí um rastro ruim, né? E infelizmente o brasileiro ele está muito envolvido em fraude de cidadania, de processo de cidadania. Muitas das vezes a gente ouve jornais, lê nos jornais que o brasileiro está envolvido. Muito triste porque acaba refletindo em nós que estamos aqui, não temos nada com isso. Enfim, realizamos um contrato de aluguel comodato de uso gratuito e despesas pagas por fora, e até então eu era leigo nos procedimentos e leis, inclusive fiscais, que regem a Itália. A crise econômica mundial se espalhava naquele momento, lockdown sendo aplicados, empresas cessando contratações e o nosso cotidiano sendo afetado. Somente se saía. Passei a ler mais sobre as leis, ter gradativamente entendimento na língua italiana e descobri que o contrato de aluguel era ilícito e havia certos abusos de cobrança, como débitos de inquilinos anteriores repassados a nós, impostos não comprovados, além da constante invasão de privacidade. Temos alguns problemas aqui. Aqui as pessoas não podem simplesmente chegar e entrar dentro da tua casa, morar e viver e trabalhar. Não, aqui não funciona assim. Aqui todas as taxas, né, de serviço público, elas são baseadas na quantidade de pessoas que moram. Quantas pessoas moram no seu apartamento, na sua casa, você vai pagar a taxa referente à quantidade de pessoas. Então você precisa declarar quem mora na tua casa, né? Quantas pessoas moram na tua casa. Esses proprietários, eles declararam você, né? Eles permitiram que a tua residência fosse feita no apartamento deles, mas gratuito, né? O nome aqui já está dizendo gratuito. E pelo que eu estou entendendo, vocês pagavam aluguel. Então é a conhecida sublocação. Invasão de privacidade. Abre a porta da tua casa para tu ver se eles não sentam na tua mesa e vêm tomar um café sem ser convidado. Então é mais ou menos assim. Alguns, né? Eu não estou generalizando. Mas tem pessoas, eles são muito carentes, né? Os mais velhos são muito carentes. Então, se você for ser generoso com eles, eles vão entender que faz parte da casa deles, da família. Sem observar alguns comportamentos duvidosos de ambos, invasão de privacidade, pressão para pagamento de despesas extras e até mesmo possível despejo de nós caso não pagássemos o aluguel em dia, pois o meu discurso era que não havíamos dinheiro suficiente, tendo em vista esses comportamentos duvidosos. Pedi ao meu esposo que não comentasse nada sobre o nosso orçamento, a fim de evitar novas taxas, novas cobranças e assim nos organizarmos financeiramente para irmos a um outro imóvel, de acordo com as regras locais. Um belo dia de sábado, resolvemos ir a uma cidadezinha não, respeita, uma linda cidade, mais ou menos 20 quilômetros de onde eles estavam. E retornamos no final do dia. Como sou muito organizado, observei em minha pasta que recibos escritos manualmente simplesmente sumiram. Não contei ao meu esposo, pois poderia gerar uma situação desconfortável. Porém, pedi as 2 vias para a proprietária e ali se acendeu uma lanterna dos 2 lados. Ela percebeu ali que eu estava me aprofundando. Inclusive, ao passar nas janelas deles, eu ouvi eles falando que eu era furbo.
Esse termo furbo deve ser alguém esperto, perspicaz, alguma coisa nesse sentido, inteligente, que já entendeu, né? Você mexeu com o ego deles, meu amigo. Você falar pro italiano, você desconfiar da palavra italiano, meu amigo, você quer puxar briga. Pelo fato de eu questionar e controlar as despesas, eles pensavam que 100% da receita era em meu nome. Na frente, agíamos de forma diplomática. Com esse cenário, passei a controlar as despesas de forma mais crítica e buscar soluções temporárias para que pudéssemos aliviar o orçamento. Conseguimos então o reddito cittadinanza. Reddito cittadinanza é um suporte econômico que o governo oferece às famílias, né, para complemento aí da renda da família. Eles também conseguiram auxílio emergencial e auxílio social do comune onde eles moraram. Com tudo fechado e vagas de trabalho sendo peneiradas e ocioso em nosso domicílio, havíamos duas escolhas. Ou aproveitava aquele momento para realizar algo produtivo, ou nos entregaríamos à situação de abrir as portas para depressão e comportamento duvidoso. Passei a estudar italiano 4 horas ao dia, revisar e enviar currículos, até mesmo realizando entrevistas. Entretanto, meu esposo, uma condição já pré-existente de transtorno, de bipolaridade e depressão, passou a beber todos os dias, causando algumas confusões até mesmo com os proprietários da casa, aonde eu resolvi o assunto de forma diplomática. O problema da bebida aqui é do seu esposo e de quase todo mundo. Quase todo mundo que esteja numa situação de pressão, né, de aguardar, de espera, das coisas não desenrolarem. Um momento muito difícil para o mundo inteiro, que foi a pandemia. Bebida aqui é algo muito acessível, vocês não têm ideia. Às vezes eu posto lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, tá aqui embaixo. Eu posto muito meu dia a dia lá, eu posto algumas coisas que eu faço, entre elas ir ao supermercado, mostrar alguns preços. Então quem me acompanha no Instagram sabe mais ou menos o que eu tô falando. Gente, tem vinho aqui que não custa nem 2 euros, né? Cerveja então são centavos. Meu esposo nada produtivo fazia, além de fazer a comida em casa. Não estudava italiano, muito menos o curso de inglês que sua mãe havia pagado. Um simples currículo e uma entrevista ele não sabia fazer. Passei a dar diversas orientações e tentar estimular ele a sair dessa situação. Ele era declinado nos processos pelo simples motivo de que faltava dedicação. Na visão dele, a culpa era minha e do mundo. Pessoas que se encontram numa situação extrema assim e começam a se perder, eles precisam culpar alguém. Eles não são culpados, né? Infelizmente, eles não conseguem se verem nessa situação de culpa. Eles não conseguem nem se ver. Eles precisam jogar a culpa em alguém para justificar toda aquela situação e principalmente toda aquela raiva e ódio que eles começam a acumular. As agressões psicológicas e físicas viraram rotina, sempre com a desculpa que eram entidades e transtorno. Jogar a culpa numa situação externa é a coisa mais fácil que alguém covarde faz. Um dia após ingerir bebida alcoólica, ele foi fazer sua oração. E após a oração, enquanto eu estava deitado, tentou me agredir com powerbank. Powerbank é uma bateria externa, mas é isso? E com meu celular, danificando o mesmo. Depois ele chorou e mostrou arrependimento. E fui dormir no outro quarto. No outro dia, as mesmas sessões de abuso de álcool, entrou no meu quarto e tentou me estrangular com cabo de carregador. As agressões não param por aí. O ápice de tudo foi durante uma crise, onde ele ameaçou a destruir meus documentos como passaporte e permesso de soggiorno. Para quem não sabe, permesso de soggiorno é uma autorização para você estar no país legalmente e poder trabalhar, poder ir para lá e para cá, né? Estar livre mediante esse documento. Então é uma documentação específica para quem é estrangeiro, para quem está no caso de cônjuge, para quem está no caso de trabalho, para quem está no caso de estudo. Mediante essas situações, ele tem um tempo variado ali de validade. Eu, como sou esposa de um ítalo-brasiliano, eu tenho a carta de soggiorno, imagino que você também. E a minha carta dura 5 anos.
Essa carta ela é renovada, embora ela seja, digamos, vitalícia enquanto cônjuge eu for, ela tem um tempo aí que eu preciso ir lá na questura e renovar ela. Ele queria te prejudicar, né, amigo? Porque se ele destrói o teu passaporte e o permesso de ouro, você teria muita dor de cabeça para resolver isso tudo. É algo que custa, né? Não se resolve da noite pro dia, enfim, ia tomar um tempo da tua vida, ia te tomar a sua paz. Nessa noite, ele enfiou uma garrafa quebrada em meu peito, causando uma perfuração. O proprietário me ameaçou dizendo que se eu chamasse a polícia, eu iria ser expulso da casa daquele país. No dia seguinte, a proprietária me orientou a denunciar na polícia e interná-lo, e bloquear todo o acesso às rendas e assim eu permanecendo em casa. Ela estava muito mais preocupada com o pagamento do que justamente com a sua vida. Não estava muito preocupada com a sua situação. Agressões e agressões sucessivas, até que um dia ele me agrediu jogando uma panela quente em mim e eu me afastei por sorte. Pois bem, me pede perdão, chora e após 10 minutos começa novamente. Até que eu disse e fui transparente. Se você me agredir novamente, eu vou te denunciar. 2 dias se passaram e após chegar de uma consulta médica, eu iria realizar uma última prova online de um processo seletivo, frustrado que eu iria não mais depender financeiramente dele e observando que eu estava indo bem nos processos. Em um momento de fúria, ele me agride com socos e pontapés. Ai, gente, eu engulo seco. Pior que tem nem uma aguinha para eu beber aqui agora. Sabe por quê? Porque você já tá fora do teu país, longe da tua gente, numa situação diferente, né? Você só tem aquela pessoa ali para contar, você só tem aquela pessoa ali para vocês conquistarem os objetivos dos quais vocês vieram para cá. E tudo isso acontecer, olha, é uma situação, eu diria, desesperadora, né? Porque você não tem um amigo para você ir na casa dele e falar, coisinha, deixa eu desabafar, meu coração tá apertado, eu preciso de um colo. Complicado isso, né? O casal sobe para apartar as agressões e a proprietária o segura e neste momento resolvo chamar a ambulância para que ele seja levado ao hospital psiquiátrico. Porém, quando os enfermeiros chegaram, ele ficou calmo. Estranho, não é? Não, não é estranho, porque isso aqui não é uma história de um louco. Isso aqui é uma história de uma pessoa desequilibrada, que precisa sim de ajuda, mas louco não é. A gente não pode dizer que ele é louco. Ele é dono das suas razões, ele só tá sendo o que ele sempre foi, né, amigo? Será que ele já não era assim aí no Brasil? Será que aí quando vocês estavam juntos, será que ele já não tinha essas tendências agressivas, né? Enfim, eu não estou julgando, só estou comentando, tá bom? Vamos lá. Ele foi ao hospital psiquiátrico e manteve a calma, óbvio. Em paralelo, eu também fui para cuidar dos ferimentos e acionando o código rosso. Gente, esse código rosso aqui, né, o código vermelho, é um código muito usado para denunciar as agressões domésticas. É como a Lei Maria da Penha aí no Brasil, né? A partir do momento que você aciona esse código, você vai ser fiscalizado e a pessoa também que está sendo dita como agressora, a vida dela está um pouquinho complicada, porque aí envolve policiais, envolve assistência social. De imediato e automaticamente a denúncia foi realizada e encaminhada ao Ministério Público. Vejam como as leis, quando funcionam, elas são imediatas, né? No fim do dia, os policiais me levaram de volta, solicitando que ambos dormissem separadamente. Eu questionei essa parte com ele, porque eu achei muito estranho, né? Você está sofrendo agressão física e aí o policial te recebe, faz a denúncia e te devolve pro leito ali, né? Manto da agressão. E ele me disse o seguinte, Fabiana, não tinha muito o que ser feito, porque nós estávamos numa situação extrema de lockdown, as coisas fechadas, as pessoas se opondo a atender exatamente para não ter muito contato, enfim. Acharam melhor agirem assim. Eu confesso que eu fiquei um pouco abismada, porque você tá jogando o leão ali de novo, né, em cima da vítima.
2 dias se passaram, os 3 me abordaram, os 2 proprietários e o esposo. A proprietária disse para ele que com 50 euros pagamos os carabinieri, que são os policiais, e não dá em nada a sua denúncia. Agressão entre casais é normal aqui na Itália e vocês são gays. Dá em nada, vão rir de vocês. O esposo dela também foi nele e disse: você é um imigrante de... Entre a palavra de um italiano e de um latino, a nossa pesa. Te toco para fora, sua serpente. E você retorna ao seu país de... É a doninha. Vai falar do meu país assim, não. A proprietária voltou e falou com ele. Agora eu sei que quem paga o aluguel é o seu marido, não você. Então, eu não estava presente na agressão. Claramente, ela aqui sendo sempre parcial, né, para o lado dela e do esposo, porque o importante para ela era simplesmente o pagamento ali do aluguel da despesa. O marido dele falou com ele o seguinte: você escolhe. Primeira opção, você retira a denúncia, te dou a passagem mais 200 euros e você volta ao Brasil. Ou a segunda opção, te tocamos para fora. Pressão psicológica que chama isso. De uma pessoa que está frágil, sem saber exatamente o que fazer, num outro lugar, num lugar onde você não sabe nem como pedir socorro, muitas vezes. Enfim, tudo comprovado com áudios e vídeos sem que eles soubessem. Passaram-se os dias e conheci uma ONG. E a ONG os contataram imediatamente e solicitaram que parassem de me perseguir. Eles não receberam bem a ligação. As torturas psicológicas se agravaram. Desligaram o rescaldamento, que é o aquecedor, gritos embaixo da minha janela, bate-porta, esconderam alimentos, pegaram minhas correspondências, me coagiram dia após dia. Coitado. Tudo que me restava era poeira baixar e sair daquele inferno, mas eu precisava de dias e tempo. No dia 26 de outubro, numa segunda-feira chuvosa e fria, fui a uma entrevista, num outro comune, pela manhã, e ao retornar havia um cadeado a mais no portão onde eu não tinha chave. Fiquei sem entender. Liguei para o meu esposo e ele estava intencionalmente sem comunicação. Chamei a proprietária e ela ignorou as minhas mensagens. A ONG chamou os carabinieri e eu sem entender nada. Em um momento, debaixo daquela chuva, o proprietário sai com um documento, fumando e balançando e rindo da minha cara. Em um dado momento, na presença da polícia, ele mostrou esse documento. E, para minha surpresa, o meu esposo tinha assinado a dissolução do contrato de comodato e, com álibi sujo, argumentou que foi embora. Uma grande mentira, pois os nossos pets estavam naquela casa, além dos nossos objetos pessoais. Ele estava escondido, covarde. Há um tempo que a gente entendeu que isso tem nome, chama covardia. Então, eles não podiam mais permanecerem ali, né? Já que havia sido desfeito o contrato que os mantinham legalmente naquele endereço. O carabinieri, transtornado e sem saber o que fazer, me diz: amigo, esses dois com seu cônjuge fizeram uma manobra jurídica para te colocar para fora. Sabemos da denúncia e da ocorrência de agressão, mas a gente não pode fazer nada. Pega tuas coisas e procure um abrigo provisório, porque com o lockdown, a assistência social está fechada. Que história cabeluda! Transtornado e acompanhado pela polícia, fui pegar o que podia carregar comigo. A primeira coisa que eu peguei foi a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ouvindo os deboches dos proprietários, mas nada poderia fazer, muito menos cair nas provocações da dupla mau caráter. Partir para aquela cidade de mais ou menos 20 quilômetros de onde ele estava, com 2 malas grandes e uma mochila, dia chuvoso e sem norte, com apenas 50 euros em conta e 10 euros na carteira, com frio e com fome, pois só estava com o café da manhã no estômago. Nessas condições, houve uma violenta manifestação nessa cidade. Foi um quebra-quebra, vandalismo, violência e um verdadeiro cenário de guerra. Eu corria para todos os lados com as malas, desesperado. E só queria que alguém me tirasse do meio daquela confusão que a minha vida virou.
Fui imediatamente me abrigar na estação ferroviária e ali eu sentei, meditei, orei e pedi a Deus, a Nossa Senhora, uma luz, um norte. Passaram-se alguns minutos e a ONG me chama no celular e diz que eu tinha um abrigo e que eu poderia ir para lá. Tomei o ônibus e fui. Cheguei com a graça de Deus e a Nossa Senhora. Nossa, gente, eu tô arrepiada. Eu já li essa história 70 mil vezes. Toda vez que chega nessa parte eu arrepio. O que eu posso te dizer, né? É como a gente está no escuro e alguém ir lá e acender a luz. Nada me perguntaram, apenas pediam que eu me acomodasse e me alimentasse. Naquele momento, eu precisava de estabilidade emocional e física. Fui bem recebido e amparado. Dias se passaram, sequer meu esposo ligou para saber onde eu estava e como estava. Também não poderia esperar diferente atitude. Claro que não, né, amigo? Enquanto vocês junto, ele estava sendo o que estava sendo, contato você queria dele para quê, meu amigo? Um belo dia recebi um e-mail do seu advogado me cobrando o divórcio. Apenas e simplesmente anexei a denúncia e deixei meu advogado ciente. A partir daquele momento, as comunicações foram cessadas. Em busca de emprego e na superação do ocorrido, eu resolvi seguir em frente e naturalmente as coisas me foram se clareando. Com a graça divina, apareceram processos seletivos, entrevistas e um trabalho temporário já iniciado. Não satisfeito com o que havia feito e como continuidade das retaliações, meu esposo apronta mais uma. Fui carregar meu celular e ele estava mudado a senha, tendo vista que ali estava no código fiscal do esposo dele. Esse código fiscal é como o CPF das pessoas aqui. Todo mundo que está aqui precisa ter esse código, até porque tudo que você faz é controlado por esse número. Consultas médicas, farmácia, a tua vida fica rastreada através desse número. Liguei à operadora, confirmou. Intuito dele? Simplesmente me coagir, boicotar e me deixar sem comunicação, pois ele sabia que eu estava sem dinheiro e que as empresas tinham esse número para poder me contatarem. Obviamente, eu tinha uma outra linha de stand-by, pois já saberia que ele agiria dessa forma. Você já conhecia, né? Hoje, com os anjos e pessoas em que Deus colocou em meu caminho, estou em paz, trabalhando, estudando, tudo rápido e de repente. Não alimento raiva, ódio. O universo se encarrega do resto. Um relacionamento abusivo pode ocorrer em todas as classes, pessoas e condição sexual. Não permita que seu parceiro lhe dê o primeiro tapa, pois pode virar uma bola de neve. E para romper essa bola de neve, você precisa de força e até mesmo se ferir. Hoje não me culpo por não ter feito nada antes. Nada é por acaso. A lição que tiro de tudo isso é que você jamais deve se subestimar. Sempre existe uma saída. Longe de pessoas tóxicas, jamais desisto dos meus sonhos e projetos. É isso aí. Quando a gente sai, finalmente que a gente se liberta dessas situações tóxicas, como você bem cita aqui, e ele deixa um recado para todo mundo. Se você foi ou é vítima de violência familiar, não se cale. Na Itália existem inúmeras entidades e ONGs que podem lhe dar o suporte. O difícil é sempre o primeiro passo. É o difícil, mas é o principal. É a tua decisão, é a tua necessidade e é só você que pode fazer isso. Que bela história, muito bacana, muito obrigada por confiar a mim, a tua história delicada, doída, mas uma história. Vai ser sempre uma história na tua vida. Eu espero do fundo do meu coração que você se recupere, que você esteja bem hoje, nesse momento que você estiver ouvindo a sua história aqui narrada por mim. Pessoal, muito obrigada. Não esqueçam, eu conto com vocês. Se inscreve aqui no canal, deixem seu like, compartilhe, vamos fazer crescer esse canal aqui, tá bom? Se o conselho fosse bom por hoje, fica aqui. Mas a gente volta logo logo com uma outra história. Beijo!